Diga para o seu irmão com firmeza e com certeza, Deus tem uma palavra para você essa noite. Aleluia. Ele tem uma palavra para... Eu não tenho, mas Ele tem uma palavra para você. Aleluia. Eu não tenho, mas Ele tem uma palavra, tenha certeza disso. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel. Muito honrado, viu, pastor Luiz? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Diz o texto: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Becarote, filho de Afiás, filho de um benjamita, um homem de posses e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, que era jovem e elegante, e não havia entre os filhos de Israel homem mais alto do que ele. A partir da cabeça e dos ombros, era o mais alto do povo. E as jumentas de Quis, o pai de Saul, se perderam. E Quis disse a Saul, seu filho: Levanta-te, toma agora contigo um dos servos e vai procurar as jumentas. E passaram pelas serras de Efraim e pela terra de Salisa, mas não encontraram. Passaram pela terra de Salim e não estavam ali. E depois passaram por toda a terra de Benjamim, mas não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que ia com ele: Vem e voltemos, não aconteça que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se inquiete por nossa causa. E o servo lhe respondeu: Eis que há nesta cidade um varão de Deus, e é um homem muito estimado. Tudo o que ele diz acontece de maneira infalível. Vamos-nos agora lá, talvez ele nos diga o caminho por onde devemos ir. Versículo de número 9, ou melhor dizendo, versículo de número 15. Um dia antes que viesse o Senhor Jeová, o Senhor Jeová revelara secretamente a Samuel que Saul viria dizendo: Amanhã a essa hora te mandarei um homem da terra de Benjamim e o ungirás como príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois contemplei o meu povo e o seu clamor chegou a mim. Podeis assentar, que o Espírito de Deus nos dê uma boa palavra em nome de Jesus, amém? O pastor disse que aqui não é proibido dar glória a Deus, hein? Nem aleluia, amém? E se misturar o glória a Deus com aleluia, daqui a pouco sai uma língua estranha, amém? Glória a Deus por isso, amados. Preste bem atenção no que o Espírito vai falar com a nossa alma nessa noite. A Bíblia conta a história de um homem e a história de Saul. Por causa da decadência de Saul, ela é uma história muito mal contada, porque nós temos o hábito de prestar atenção só na escolha de Davi para ser rei em Israel. Mas nós muitas vezes desclassificamos como é que Saul foi levantado, de que maneira Saul foi levantado para livrar o povo de Deus. E preste atenção, Davi foi levantado para reinar em Israel, Saul foi levantado para livrar o povo de Israel. Tem uma diferença muito grande de quando você é levantado para reinar e de quando você é levantado para livrar. Se você entender, quando Davi foi levantado para reinar, Davi passou uma perseguição terrível por Saul. Mas quando Saul foi levantado para livrar, o povo de Deus estava à mercê, estava cativo pelo povo da Filístia, ou seja, pelos filisteus.
Perceba que Deus escolheu um homem para livrar um povo das mãos dos filisteus. E nessa noite Deus, ele vai separar um escolhido, Deus vai separar uma escolhida para livrar uma família, para livrar alguém das mãos e das garras do adversário. Esse alguém, eu quero que você entenda que é a tua vida e é a minha vida. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você que você é um escolhido no meio de tantos. O Senhor disse para mim e para você nessa noite que Ele te escolheu a dedo, Ele te elegeu a dedo. E quando Deus escolhe alguém, por mais que tentamos desistir no meio do caminho, há um propósito de Deus. Por mais que nós tentamos no meio do caminho parar, existe um propósito, e todo aquele que faz parte de um propósito de Deus, ele não para no meio do caminho. Todo aquele que faz parte do tempo de Deus, ele não para no meio do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem duas etapas na vida de um crente. Existe o momento e existe o tempo. O momento é quando você passa uma adversidade, e a adversidade, ela é um momento. O momento é quando a ira do Senhor, ela se acende contra tal situação, e aquilo é só um momento. Mas quando Deus estabelece algo na vida de alguém, isso nós chamamos de tempo, porque o tempo é aquilo que faz a história na vida do homem de Deus. O tempo é aquilo que faz a história na vida de uma mulher de Deus. Eu acredito que hoje nós fazemos parte de um tempo de Deus, porque há um propósito de Deus para a tua vida, e quando há um propósito de Deus para a tua vida, você não fica no meio do caminho. Então, se porventura você entrou aqui dentro hoje com alguma coisa parada na tua vida, eu te convido a participar dessa história comigo, porque essa história vai mudar algo na tua vida. Essa história vai fazer você entender que você não foi chamado, você foi escolhido. Essa história vai fazer você entender que Deus te trouxe aqui nesse lugar para fazer com que a tua memória, ela seja recordada do que Deus te fez ali atrás, de onde Deus te tirou ali atrás, e quais são os planos de Deus para a tua vida. Deus, ele te trouxe aqui essa noite para entender que quando Ele escolhe alguém, Ele pode mudar a vida daquele ou daquela da noite para o dia. Ele pode fazer com que você chegue por essas portas falido, mas saia daqui com a tua vida, aleluia, resolvida. Perceba que nós estamos falando de alguns personagens, e a Bíblia conta a história de um homem por nome de Quis. Quis era um homem chamado pelo seu conhecimento. Quis, ele já tinha suas ovelhas, Quis, ele já tinha suas jumentas, Quis, ele já tinha o seu rebanho. Para quem tinha um rebanho naquela época, ele era conhecido. Por quê? Porque o rebanho naquela época era a moeda da época. O rebanho naquela época é o que se fazia dinheiro naquela época. Então, quando o homem ele tinha um rebanho, ele tinha posses. E se ele tinha posse, ele tinha funcionários. Ou seja, imaginamos que nos dias de hoje, o pai de Saul talvez fosse um excelente fazendeiro da época. E a Bíblia diz que naquele dia, o homem por nome de Saul, ele recebe um comunicado do seu pai dizendo: olha, Saul, eu peço para que você escolha alguém e vá procurar as minhas jumentas. Perceba que a história está dizendo que ninguém foi passear com as jumentas. A Bíblia diz que as jumentas, elas se perderam. Aconteceu alguma coisa para que essas jumentas, elas pudessem ter perdido no caminho. E nós estamos falando de um homem que conhecia o território. Ele sabia por onde o rebanho, as jumentas andavam. Ele sabia e ele conhecia os lugares próximos para entender por onde talvez as jumentas estivessem indo. Então ele escolhe o filho e diz: olha, Saul, escolha alguém para ir com você procurar as minhas jumentas. Irmão, abra um parêntese para essa história. Nós estamos falando de um fazendeiro. Nós estamos falando de um homem que tinha empregados. Não tinha necessidade dele chamar o seu filho. Não tinha necessidade dele incomodar o seu filho para simplesmente procurar as jumentas. Tinha outras pessoas que poderiam procurar as jumentas. Tinham outros empregados que poderiam fazer o que Saul estava fazendo. Mas quando Deus escolhe alguém, não tem jeito. Na hora você pode até entender, na hora você pode até não entender, mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Saul. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com a tua vida nessa noite. Talvez você não esteja entendendo porque algumas
coisas da sua vida, elas se perderam no meio do caminho, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, independente de você estar ou não entendendo, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle da tua família, independente de você não estar entendendo o que está acontecendo, o Senhor, Ele já manda dizer, para você ficar em paz com a tua alma, porque Ele está, aleluia, governando a tua vida, aleluia. A Bíblia diz que Saul escolheu um homem, e aí eu quero que você entenda, porque nós vamos entrar numa parte da história muito delicada. Nós vamos entrar na parte de uma história que quando você escolhe alguém para caminhar com você, esse alguém não pode ser escolhido de qualquer jeito. Quando você escolhe alguém para fazer algum tipo de tarefa com você, esse alguém não pode ser escolhido a dedo de qualquer forma. Quando você é simplesmente direcionado para escolher alguém, você tem que entender que você tem que escolher alguém que tenha algo de Deus a passar para você. Você não pode escolher alguém que está vazio. Você não pode escolher alguém que não tenha nada para te oferecer. Você não pode escolher alguém que não vai edificar a tua vida. Muito pelo contrário, você tem que escolher alguém que possa te levantar no dia que você estiver caído. Você tem que escolher alguém que te anime no dia que você estiver para baixo. Você tem que escolher alguém que vai interceder pela tua vida. Você tem que escolher alguém que vai orar pela tua vida. Você tem que escolher alguém que vai edificar a tua vida. Você tem que escolher alguém que talvez no pior momento da tua vida, essa pessoa traga uma palavra de Deus e levante a tua alma. Saul teve que escolher, e aí é um perigo, porque muitas vezes mesmo dentro da igreja, escolhemos alguém para talvez confiar alguns segredos, e quando vamos ver, a igreja inteira já está sabendo. Escolhemos alguém talvez dentro da nossa família para confiar alguma coisa, e quando vamos ver, a família inteira está sabendo. Escolhemos alguém dentro do nosso trabalho para dividir alguma coisa, e quando vamos ver, o trabalho inteiro está sabendo. Escolha é um caso muito sério, porque quando você escolhe errado, vai ter sérias consequências, mas quando você escolhe certo, isso vai gerar fruto bom. Então Saul foi incumbido de escolher. Perceba que não foi o pai que escolheu, o pai mandou o filho escolher. Nessa noite Deus está dizendo, é noite de você fazer uma escolha na tua vida. Essa noite é noite de você começar a decidir algumas coisas para a tua vida, e isso quem pode fazer é somente você. Perceba que o pai não fez pelo filho, o pai não escolheu pelo filho. O Senhor está dizendo, hoje eu não vou poder escolher por você, hoje quem vai escolher por você é você mesmo, hoje quem vai escolher com quem vai caminhar é você. Então preste atenção, porque quando vamos escolher alguém, nós temos que estar em espírito, para que o Senhor venha nos apontar a pessoa certa. Nessa noite, irmãos, eu te convido a entrar dentro dessa história, para você entender direitinho que Deus vai começar a falar com a tua vida, porque dentro dessa introdução que nós acabamos de dar, nós vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. A Bíblia diz que Saul escolheu um homem, e quando ele escolheu esse homem, ao longo da história nós vamos entender que ele escolheu a pessoa certa, porque quando eles saíram para procurar as jumentas, eles começaram a andar e procurar as jumentas, e no meio do caminho, a Bíblia diz que eles passaram por algumas cidades. Ao todo, o total das cidades foram 5 cidades. Quando chegou na 5ª cidade, Saul ele começou a inventar as desculpas. Perceba que quando ele chega em uma das cidades, depois eu peço para que você acompanhe toda a leitura do capítulo 9, a Bíblia diz que Saul ele disse assim, olha, não é melhor nós voltarmos, porque nós andamos muito, nós já estamos andando há um tempo. E aí aquele homem que havia sido escolhido diz, não, Saul, mas é melhor nós continuarmos, porque nessa cidade há um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Vamos nos encontrar com ele, porque quem sabe ele nos deu uma direção, quem sabe ele nos fala onde está a jumenta do seu pai, quem sabe ele nos deu uma direção para que possamos ir ao lugar certo. A Bíblia diz que Saul caminha mais um pouco, mas depois ele inventa outra desculpa. Eu não sei se você já
viu aquele crente, quando o pastor faz uma convocação para a igreja, aí aquele crente inventa uma desculpa dizendo: não, eu já passei por 4 cidades, eu não vou conseguir ir no ensaio nessa tarde, eu não vou conseguir ir no culto essa noite, eu não vou conseguir ir na consagração, porque eu já passei por muitas cidades. Se você estiver andando com quem não presta, se você estiver andando com quem não te edifica, a pessoa é capaz de falar: é isso mesmo, nós já andamos muito, para que nós vamos no culto hoje se nós já fomos ontem? Para que nós vamos na intercessão hoje se nós já intercedemos ontem? Então vamos descansar hoje, vamos ficar em casa. Mas quando você anda com aquele que é escolhido de Deus, não tem jeito. Quando você se apresenta desmotivado, dizendo: hoje eu estou cansado, não é melhor nós voltarmos, não é melhor nós irmos só amanhã ao invés de ir hoje? Aquele que é de Deus vai falar para você: não, nós vamos hoje, mesmo cansado, Deus tem uma palavra para nós. Vamos continuar, porque chegando na igreja Deus vai falar comigo e com você. Vamos cansados, porque chegando lá na igreja Deus há de mandar uma palavra para nós nos levantarmos. Mesmo cansado, vamos ensaiar, mesmo rouco, vamos ensaiar. Ainda que você não cante, permaneça sentado, porque Deus vai ter uma palavra para você. Perceba, aleluia, glória a Deus. Perceba a diferença de quando você escolhe alguém certo para caminhar com você. Porque se Saul não tivesse escolhido a pessoa certa, no meio do caminho ele teria dito: não é melhor nós voltarmos? Ele ia falar: é verdade, é melhor nós voltarmos. Ele ia voltar e o propósito de Deus ia ser interrompido. Mas a Bíblia diz que aquele homem disse: não, aqui tem um varão de Deus, nós vamos atrás dele, vamos achá-lo, vamos conversar com ele, porque ele vai dar uma direção para nós. A Bíblia diz que eles continuaram, e lá vem outra desculpa. Aí ele coloca o pai na jogada: olha, é melhor nós voltarmos, porque meu pai vai ficar preocupado. Meu pai vai ficar preocupado, e aí a preocupação do meu pai não vai ser mais as jumentas. A preocupação do meu pai vai ser nós dois que saímos e até agora não voltamos. Aí aquele homem diz assim: não, Saul, vamos continuar. Ele diz: mas aí que adianta nós continuarmos, se nós não temos mais nada para oferecer para esse homem de Deus? Porque você tem que escolher a pessoa certa. Porque quando você escolhe a pessoa certa, quando te faltar uma palavra, a pessoa vai ter. Quando te faltar um apoio, a pessoa vai ter. Quando te faltar um ombro, a pessoa vai ter. Sabe o que esse homem disse para Saul? Saul, ainda que você não tenha nada, eu tenho aqui um ciclo de moedas de prata na minha mão. Eu já vim preparado, tá entendendo? Eu sabia que você não ia ter, mas eu tenho. Eu sabia que ia te faltar, mas eu não deixei faltar. Sabe aquela visita inesperada, e aí você olha para um e o outro fala: olha, eu não tenho nada para oferecer. Aí você diz: não, mas eu tenho, eu já vim preparado. Sabe quando você está sentado na tribuna sem saber quem vai pregar, e o pastor vira para você e diz: olha, quem vai pregar hoje é você. Aí você fala: eu, pastor, mas eu não tenho nada. Aí olha para o da esquerda, e o da esquerda diz: mas eu tenho, pastor, eu já vim preparado. Sabe aquele irmão que você pega o telefone e liga e fala: irmão, hoje eu estou desesperado, precisando de uma oração. Aí o irmão vai falar: olha, eu não tenho nada para te oferecer, liga para outro. Mas aí você pega o telefone e liga para outro e fala: e aí? Ele diz: eu já estava te esperando, porque Deus já tinha falado comigo que você ia me ligar. Eu tenho uma palavra para te falar, aleluia. Quantos estão entendendo que Deus está falando nessa noite? Irmão, vai prestando atenção, porque Jesus, ele vai edificar a tua vida nessa noite, porque o Senhor trouxe aqui hoje só aquele que é escolhido, e aquele que é escolhido não fica de fora do propósito de Deus. Aquele que é escolhido não fica de fora dos planos de Deus. Então a Bíblia diz que aquele homem disse: olha, Saul, ainda que você esteja inventando desculpa, eu tenho um ciclo de moeda de prata aqui, ó. Eu vim preparado para essa peleja, eu vim preparado para essa caminhada, e nós não vamos retroceder. Ramandoriai que adava surabacandarápia. A labradara séria, Deus está aqui, irmão, tenha certeza disso. Eu estou sentindo graça para pregar nesse santuário aqui, ó. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Então eles continuaram, mesmo contrariado, Saul teve que continuar. Mesmo cansado, Saul teve que continuar. A Bíblia diz que eles andaram mais um pouco, e aquele homem com as moedas na mão, perceba que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que aquele homem estava com a moeda na mão, ele já estava preparado. Quando Saul viesse com o desânimo, ele já estava com a palavra pronta. Quando Saul viesse com o abatimento,
momento, ele já estava com a palavra pronta, ou seja, ele sabia com quem ele estava andando, ele sabia que Saul poderia desistir a qualquer momento, então ele já estava com a moeda na mão preparada. A Bíblia diz que eles continuaram andando, mais para frente eles avistaram um poço, avistaram algumas donzelas naquele poço, e aí perguntaram pelo profeta Samuel, e aí elas disseram: olha, ele passa por aqui todos os dias essa hora, daqui a pouco ele deve estar, olha ele ali, ó, ele vem descendo ali. A Bíblia diz que eles foram ao encontro do profeta Samuel. Quando chegaram até Samuel, Deus já tinha falado um dia antes com o profeta, que no dia seguinte viria um homem por nome de Saul, da terra de Benjamim. Quer uma revelação para a tua vida? Deus está dizendo que o que está acontecendo hoje na tua vida, ele já tinha preparado no dia anterior. O dia de hoje Deus já marcou ontem para a tua vida. A vitória de hoje já foi preparada ontem na tua vida. Aquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida já estava preparado, aleluia, desde ontem. Um dia antes Samuel já havia falado com Deus, e Deus já havia testificado no coração de Samuel o que é que ia acontecer no dia seguinte. Samuel já estava pronto para receber Saul. Um dia antes, Samuel mandou preparar o melhor banquete. O profeta Samuel mandou preparar o melhor aposento. Um dia antes, irmão, nós estamos falando de um homem que no meio do caminho ele quis voltar por causa das jumentas. Ele quis voltar por causa da preocupação do pai. Mal sabia ele que ele ia passar a noite na casa de Samuel. Mal sabia ele que ele ia virar a noite e só ia voltar para casa no dia seguinte. Quando você é guiado por Deus, irmão, Deus não deixa ninguém ficar preocupado, está entendendo? Quando você é guiado por Deus, nada acontece. Quando você é guiado por Deus, Deus tira as preocupações do meio do caminho. O pai não ficou preocupado, a mãe não ficou preocupada, ninguém ficou preocupado, porque Deus estava no controle da situação. Tem hora que você vem para a igreja e fica com a tua mente lá na tua casa. Ai, mas o que será que está acontecendo lá, irmão? Fique em paz, porque Deus, se Ele te trouxe aqui, Ele está no controle de tudo na sua vida. Tem gente que não participa direito do culto porque fica com a mente voltada aos problemas, fica com a mente voltada às preocupações. E o Senhor está dizendo essa noite para você ficar em paz. O Senhor está dizendo: continua procurando as jumentas. Continua procurando as jumentas, não para não. Tem irmão que começa a oração e fala: essa semana eu vou tirar 1 hora para orar. Todos os dias eu vou orar 1 hora. Ele ora só o primeiro dia. No segundo dia ele já não quer mais procurar a jumenta. No segundo dia ele quer entregar os pontos. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: continua caminhando e procurando a jumenta. Continua caminhando e procurando a jumenta. Se você porventura parou de orar, volta a orar. Se você parou de jejuar, volte a jejuar. Se você parou de consagrar, volte a consagrar. Porque o Senhor está dizendo: continua, continua, não para não. Sabe por que o Senhor está dizendo continua? É porque tem gente aqui querendo parar, e o Senhor te trouxe aqui para ouvir: continua, porque a obra que eu tenho na tua vida é grande, aleluia. Continua. Porque aquele que o Senhor levantou para andar contigo vai te empurrar. Ele vai te ajudar nessa jornada. Então continua, irmão. Não para não, continua. É melhor você continuar procurando a jumenta. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um homem que saiu para procurar a jumenta e quis desistir no meio do caminho. Mas ele estava com um alicerce do lado. Ele estava com um companheiro certo do lado. Quando você tem uma pessoa certa, quando você tem um ombro amigo certo, na hora da tristeza, na hora da aflição, na hora da adversidade, Deus levanta aquele que está andando contigo para te ajudar, irmão. Por isso o Senhor está dizendo: ainda que te falte força, eu vou levantar alguém para te ajudar. Ainda que te falte estratégia, eu vou levantar alguém para te ajudar. Eu vou levantar um intercessor, eu vou levantar um sirineu, eu vou levantar alguém para te ajudar. Eu vou levantar um Ciro para te ajudar. Você não está sozinho nessa jornada, nessa caminhada você não está sozinho. Dentro da tua casa, nessa guerra, você não está sozinho. Lá no teu trabalho, nessa peleja, você não está sozinho. O Senhor está dizendo: eu estou contigo nesse barco. Ainda que você pense estar só, eu estou contigo, diz o Senhor. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando eles se encontraram,
Samuel havia convidado algumas pessoas para participar do banquete. Mas o melhor banquete, você vai ler, estava preparado para Saul. Diga para o seu irmão aí, o melhor é preparado para você. Sabe por que o melhor é preparado para quem é escolhido? Sabe por que o melhor é preparado para quem é escolhido? Abra um parênteses e vamos lá para o Novo Testamento. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negaria Jesus a 3 vezes. Depois que Pedro negou Jesus, Pedro abandonou a sua capa ministerial. Pedro abandonou o cetro. Pedro abandonou as línguas estranhas. Pedro abandonou tudo, aposentou a Bíblia. Pedro disse, parei, larguei, porque eu neguei o mestre. Não sou capaz de conduzir essa obra. A Bíblia diz que Pedro, ele sai de cena. Ele larga tudo, porque ele ficou envergonhado. Jesus é crucificado e Pedro escondido. A Bíblia diz lá em Marcos, que quando Jesus, ele ressuscita, a Bíblia diz que Marta, que Maria Madalena, Maria Salomé e Maria mãe de Tiago, elas vão ao sepulcro para ungir com unguento o corpo de Jesus. Chegando lá no sepulcro, a Bíblia diz que a pedra estava removida. E quando a pedra estava removida, a Bíblia diz que elas entraram dentro do sepulcro, encontraram um varão assentado na pedra. E aquele varão dizia, a quem procurais? A Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, está vendo? Ele ressuscitou. Mas olha, ele deixou um recado. Ele disse que ele vai adiante de vós para a Galileia, assim como ele vos disse lá atrás. Jesus havia dito para elas, olha, quando eu morrer ao 3º dia, eu vou ressuscitar. Quando eu ressuscitar, não venham aqui, vá para a Galileia, porque ali vocês me verão, e ali eu estarei com vocês. Mas elas não acreditaram nisso. Então, ao invés de ir para a Galileia, elas foram ao sepulcro. Ao invés de ir até a Galileia, elas foram olhar Jesus dentro do sepulcro. Quanta gente está procurando Jesus dentro do sepulcro? Dentro do sepulcro você não vê milagre. Dentro do sepulcro você não vê prodígio de maravilha. Dentro do sepulcro você não vê restauração de casamento. Dentro do sepulcro você não vê ressurreição. Dentro do sepulcro você só vê morte. Dentro do sepulcro você só vê falência. Mas se você hoje for até a Galileia, você vai ver Jesus. Se você hoje for até onde Jesus mandou você ir, é ali que você vai ver o mestre. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Jesus, ele disse assim, olha, ou melhor dizendo, esse varão diz assim, olha, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ué, Pedro não era discípulo? Era. E por que Jesus disse, dizei aos seus discípulos e a Pedro? Porque Pedro estava aposentado. Mas lá na frente Jesus tem um encontro com Pedro. Mas o interessante de tudo isso é que antes de Jesus ter um encontro com Pedro, Jesus aparece por 2 vezes aos discípulos. Melhor dizendo, ele apareceu 12. Mas antes dele ter um encontro com Pedro, ele apareceu 2 vezes, entrou dentro da casa, porta fechada, janela fechada, Jesus atravessa a parede e diz, paz seja convosco. Diante de todos os discípulos, ele diz, paz seja convosco. Quando ele entra lá dentro, a Bíblia diz que ele diz que ele está com fome aos discípulos. Ele come e depois ele vai embora. Aí o noticiário corre, nesse dia Tomé não estava. Aí Tomé recebe a notícia e fala, Tomé, você não sabe que nós acabamos de presenciar. Ele diz o quê? O mestre veio nos visitar. Tomé falou, só acredito vendo. Ou melhor dizendo, nem vendo, só acredito se eu tocar nele. Então tá bom, Jesus falou, vou lá, voltar lá para visitar Tomé. Tem gente que entra dentro da igreja e fica esperando Jesus vir falar só com ele. Aí Jesus entra no culto, vai lá e fala com o incrédulo. Jesus entra, vai lá e fala com o aidético. Jesus entra, vai lá e fala com o canceroso. Jesus entra, vai lá e fala com o drogado. Jesus entra, vai lá e fala com o bandido, mas não fala com aquele que é crente. Tem gente que não entende como Jesus trabalha. Naquele dia Jesus quis falar só com Tomé. Jesus entrou novamente na casa, disse aos discípulos, paz seja convosco. Foi direto a Tomé e disse, vês Tomé que sou eu, pode tocar. Tem homens que têm experiências únicas com Cristo. Tomé foi o único que tocou em Jesus
enquanto ele estava no processo de ressurreição, melhor dizendo, no processo de ter o seu corpo glorificado e subir aos céus. Porque quando Maria Madalena vai atrás do sepulcro no jardim, e quando ela vê Jesus, que Jesus fala para ela, Maria, e ela diz, Rabone, a Bíblia diz que ela foi correndo abraçar Jesus, Jesus disse, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Por que que Maria Madalena não pôde tocar, e o incrédulo do Tomé pôde? Tem crente que não toca, e tem incrédulo que toca. Isso nos mostra que Jesus faz como Ele quer. Ravassurabadara séria. Ele trabalha como Ele quer, Ele fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dEle. Quantas vezes eu pedi para Jesus vir falar comigo, Jesus falou com o que estava do meu lado, e não falou comigo naquele dia, da forma que eu queria que Ele falasse. Mas o pior de tudo não era Tomé, o pior de tudo não eram os discípulos, o pior de tudo era Pedro. Porque você imagina Pedro dentro da casa, esperando Jesus falar com ele. Jesus vem, passa por ele, fala com o incrédulo do Tomé, mas não fala com Pedro. E Pedro esperando o perdão, Pedro esperando a misericórdia, Pedro na aflição de alma, Pedro desesperado para ter o concerto com Cristo, Pedro desesperado para que o mestre fosse falar com ele uma só palavra, mas Jesus não falou com Pedro. Jesus falou com o incrédulo do Tomé, mas não falou com Pedro. Aí sabe o que aconteceu? Pedro virou as costas, ficou desesperado. Aí os discípulos foram pescar. Irmão, a pior coisa é quando você retrocede, quando Jesus põe um chamado na tua vida, e aí você simplesmente não cumpre aquele chamado. Quando Pedro, ele reconheceu Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que Jesus falou assim, olha Pedro, agora tu não serás mais pescador de peixe, e sim será pescadores de homens, de alma. Agora você vai pescar para o meu reino. Para com esse negócio de pescar peixe, para com essa profissão de pescador. Agora você tem um ministério na tua vida, então vai pescar alma, para de pescar peixe. Mas depois que ele negou Jesus, depois que Jesus entrou dentro da casa, depois que Jesus falou com Tomé e não falou com ele, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Vou pescar. Arrancou a roupa e foi para o mar pescar. Ou seja, ele retrocedeu naquilo que Jesus havia falado para ele continuar. Jesus falou para ele pescar homens, não pescar peixe, mas ele voltou para pescar peixe. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os discípulos estavam lá pescando peixe. De repente Jesus aparece. Jesus aparece e Jesus fala, estou com fome. Aí a Bíblia diz que eles comeram ali, mas sem Jesus pescar. Não me pergunte como, porque milagre é só Ele que faz. Aleluia. A Bíblia diz que já estava um peixe na brasa. Jesus se assentou com os discípulos e falou, vem, vamos comer. Eles comeram o melhor dos peixes. Depois que saciaram, depois que se fartaram, a Bíblia diz que Jesus falou, Pedro, vem cá, vamos dar uma voltinha, vamos consertar o que está errado na tua vida. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Rabi, tu sabes que eu te amo. Então vai, Pedro. Por que você voltou a pescar se eu mandei você pregar? Por que você foi pescar se eu mandei você louvar? Por que você foi pescar se eu mandei você adorar? Por que você foi pescar se eu mandei você fazer a visita? Por que você foi pescar se eu mandei você ungir os enfermos? Por que você foi pescar peixe, Pedro, se eu mandei você pescar homem? Então vai, Pedro, apacenta o meu rebanho, vai cuidar das minhas ovelhas. Naquele exato momento, aquele vigor que Pedro havia perdido voltou. Aí Pedro falou, agora eu já entendi qual é o negócio, agora eu vou pregar. Irmão, quando Pedro pregou, mais de 3.000 almas se converteram a Cristo. Está entendendo? Deus, ele sempre
sempre separa o melhor para aquele que é escolhido. A obra tinha que partir de Pedro, não era de João, não era de Tiago, não era de ninguém. A obra tinha que começar em Pedro. Então Pedro foi pregar. Quando ele pregou, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se renderam a Cristo naquele mesmo dia. Ou seja, o melhor estava por vir na vida de Pedro, assim como o melhor está por vir na tua vida. Sabe por quê? Porque você é escolhido, assim como Pedro era escolhido, assim como Saul foi escolhido, você também é escolhido, aleluia. Mas vamos voltar para o texto que lemos. A Bíblia diz que quando Samuel entendeu que era Saul, o banquete já estava preparado. O melhor banquete era o de Saul, e o melhor de tudo, haviam pessoas convidadas, haviam pessoas que haviam sido convidadas para participar daquele banquete. Então eles comeram, eles beberam, eles simplesmente se fartaram. A Bíblia diz que no dia seguinte, ou seja, ele passou a noite lá, e no meio do caminho o camarada estava querendo voltar. Diga para o seu irmão, não volte. Não volte, é só mais essa noite, não volte. É só mais essa noite, não volta não. Só falta mais essa noite, não volta. Aleluia, não desista agora não, só falta mais uma noite, está entendendo? Para a honra chegar na tua vida é só mais uma noite. Deus não está falando de dias, Deus não está falando de semanas, Deus está falando só falta mais uma noite. Na manhã seguinte eles foram embora. Eles foram embora, e estava o servo de Saul, estava Saul e estava Samuel. Aí Samuel fala assim no ouvido de Saul: Saul, fala para esse rapaz ir andando na frente que eu preciso tratar algo particular com você. Vai andando aí que agora é só eu e ele. Tem coisa que é só você que tem que ouvir de Deus. Terceiros não pode ouvir, está entendendo? Porque terceiros não vão acreditar na obra que Deus tem na tua vida. Sabe o que Jesus está falando aqui essa noite? Não adianta o que Ele está fazendo hoje na tua vida, você chegar lá com um trombone na tua casa e sair divulgando tudo. Porque tem gente que não vai acreditar. Tem gente que não vai crer, tem gente que não tem a mesma fé que você. E aí isso vai te atrapalhar na caminhada, tá entendendo? Isso vai te atrapalhar no meio do caminho, então não conta nada não. Tem segredo que é só teu e Deus, irmão. Não tem mais ninguém no meio. Por isso aquele homem foi andando adiante sozinho. E aí o profeta Samuel disse: espera aí que eu preciso conversar sério com você. O que foi, profeta? Eu tenho algo de Deus para te falar nessa manhã. O que é? Olha, Deus te trouxe aqui, mas o propósito da jumenta não tem nada a ver. Deus te trouxe aqui para outra finalidade. Porque as jumentas eu não vou encontrar na volta. Não, você não vai encontrar na volta, porque a jumenta já está lá com teu pai. Está tudo bem com a jumenta, não se preocupe, porque o que Deus queria na tua vida era que você estivesse aqui hoje. Por quê? Porque você veio procurando a jumenta, mas você vai voltar príncipe. Como assim eu vou voltar príncipe? Vai voltar príncipe, porque o que Deus tem na tua vida é muito rápido. Deus faz de você procurando jumenta príncipe nessa noite, está entendendo? Deus te trouxe aqui, você pensando que veio procurar jumenta, mas você está saindo daqui hoje como príncipe, você está saindo daqui hoje como princesa, porque isso mostra, sabe o quê? O que Deus quer fazer na tua vida é coisa rápida. Isso mostra, sabe o quê? Que Deus não precisa fazer nada. Quando Ele quer honrar, Ele honra. Quando Ele quer exaltar, Ele exalta. Quando Ele quer abater, Ele abate. Mas quando Ele quer dar honra ao homem, aleluia, Ele dá honra ao homem. Como assim? Não estou entendendo. Samuel. Saul. Deus te trouxe aqui para dizer para você que quando você chegar lá, você vai voltar como príncipe daquele povo. Quando você voltar lá, você vai voltar como rei daquele povo. Quando você voltar lá, você vai voltar para livrar aquele povo das mãos dos filisteus. Porque Deus já está cansado de ver o seu povo sendo escravizado. Deus já está cansado de ver a tua família na mão do inimigo. Deus já está cansado de ver teu casamento arrebentado. Deus já está cansado de você estar desempregado. Então nessa noite entenda o que Deus está dizendo. Que você veio aqui pensando uma coisa, mas o que Ele tem na tua vida é outra. Deus te trouxe aqui procurando jumenta.
Procurar jumento às vezes dói, irmão. Procurar jumento às vezes cansa. Procurar jumento às vezes é posição de humilhação. Sabe quando muitas vezes nós estamos numa condição e aparentemente parece que nós estamos numa condição de humilhado. Sabe quando lá dentro do teu trabalho, de repente teu chefe chega e fala: olha, você não vai mais ficar nessa sala, nem vai ter mais essa função. A partir de hoje você vai trabalhar lá no meio daquelas pessoas ali, ó, e vai fazer outra coisa. Aí você vai para lá e você vem para o culto e fala: Senhor, eu não aguento mais essa humilhação. Estou sendo humilhado, eu não aguento mais passar por isso. De repente o pastor te tira do altar e fala: meu irmão, você pode ficar esse mês todo cuidando lá da porta, você pode ficar cuidando lá do estacionamento. Ah, mas como que o pastor foi fazer isso comigo? Foi me tirar daqui do altar para pôr eu lá na porta para cuidar de carro. Antes eu estava orando, eu estava ungindo, eu estava profetizando na vida das pessoas, e agora eu vou ficar profetizando dentro de um carro. Agora eu vou ficar pondo a mão no carro e vou ficar ungindo o carro. Eita, que posição de humilhação. E agora os irmãos da igreja chegando, me vendo lá na porta. Ontem eu estava sentado em cima do altar e hoje o irmão está me vendo aqui na porta. E que posição é essa? Senhor, eu não aguento mais ficar na porta da igreja. Aí de repente a faxineira não veio, o pastor liga para alguém e fala: ô irmã, será que você pode hoje fazer uma faxina lá na igreja? Porque a faxineira não foi. Olha, pastor, eu posso, mas é só hoje, porque eu não estou aguentando. Aí vem, limpa a igreja. Meu Deus do céu, eu diaconisa, eu missionária, e o pastor me coloca para limpar a igreja. Que posição de humilhação. Mas irmão, procurar jumenta muitas vezes faz isso. Procurar jumenta muitas vezes faz isso. Mas continua procurando a jumenta, continua servindo, continua congregando, continua procurando a jumenta. Sabe por quê? Porque aquele que procura a jumenta vira príncipe, aquele que procura a jumenta vira rei, aquele que procura a jumenta vira libertador de um povo, aquele que procura a jumenta, irmão, ele tem honra no final. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que Deus tem para a tua vida está no fim, não está no começo. O que Deus tem para a tua vida, o melhor está no fim, não está no começo. Talvez você tenha tido um começo não tão bom, mas o Senhor está garantindo o final dessa história. O Senhor está dizendo: o final dela vai ser melhor. Sabe por quê? Pode até ter sido humilhante procurar jumenta, mas nessa noite você vai sair daqui honrado, porque o Senhor vai te fazer príncipe. A Bíblia diz que Samuel, ele simplesmente disse a Saul: olha, quando você chegar lá, não vai ser mais o filho de Quis. Quando você chegar lá, vai ser o rei Saul. A história mudou. Sabe o que Jesus está falando para você essa noite? Quando você chegar lá onde está o problema, o Senhor está dizendo: você já não será mais o mesmo. Você não será tratado mais como vinha sendo tratado. E o melhor de tudo, o problema chamado jumento, ele já vai estar resolvido. Sabe por quê? A jumenta era só um pretexto. Diga para o seu irmão: irmão, isso foi só um pretexto. Isso foi só um pretexto. Tudo isso que você está passando foi só um pretexto. Nós temos o hábito, irmão, de piorar aquilo que é fácil para Deus. Nós temos o hábito de, no meio de uma provinha, fazer dela uma provona. E Deus de lá de cima fica olhando e fala: eita, meu filho, se você soubesse que eu tenho preparado para depois dessa prova aí, ó, você já estava nela mesmo me glorificando. Então aproveita esse momento, porque é o restinho de prova na tua vida. Já é o finalzinho da provação na tua vida. Então, se eu fosse você, eu já aproveitava para dar glória. Eu já aproveitava para dar aleluia, eu já aproveitava para levantar a mão. Sabe por quê? Deus está me dizendo aqui essa noite que é o final da tua prova, irmão. Você não passa mais esse mês com essa prova, não, porque Jesus, enquanto você está aqui, Ele está passando lá no teu problema. Enquanto você está aqui, as jumentas estão sendo achadas. Enquanto você está aqui sendo honrado, o Senhor está dizendo: eu estou lá na tua casa resolvendo o teu problema, eu estou no meio da tua família resolvendo. Enquanto você está aqui dentro, eu lá fora estou trabalhando em favor da tua vida. Aleluia. Imagina a cena agora. Entrou dentro da história comigo? Agora nós vamos chegar na região de Benjamim. Imagina a cena.
um dia fora de casa. De repente chega alguém e fala: ô Saul, você foi ontem procurar jumenta, as jumentas já foram achadas e você só chegou agora. Não pensa você que não vai ter gente que vai perguntar, que vai. Ah, vai. Como assim? Você foi para o culto com o rosto todo borrado de tanto chorar. Você foi perdido e vendido para o culto. E agora você volta todo despreocupado. Eita Jesus, tem gente que entendeu aí, ó. Tem gente que entendeu aí, ó. Aleluia. Esse é o hábito de quem não procura jumenta. Quem não procura jumenta quer saber da tua vida. Quem não procura jumenta quer saber como anda a tua vida. Aí, ó, Saul vai ouvir: você saiu daqui ontem, só está voltando agora, sendo que as jumentas já apareceram aí por nada. Primeiro que você vai responder: eu já sabia que elas tinham sido achadas. Como? Jesus falou para mim. Não entendeu? Vai entender agora. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para você? Que você mesmo já sabe que esse problema vai ser resolvido. Não sou eu que tenho que saber, é você que já sabe disso. Você pode até estar relutando com isso, mas que você sabe que Jesus vai resolver tua causa, você sabe. Sabe? Claro que sabe. Você é o primeiro a saber disso. Ele não vai contar para mim o que ele primeiro pode contar para você. Não, para com isso. Ele pode usar a minha vida para testificar o que você já sabe. Mas que ele vai falar primeiro para você, ele vai. Opa, claro que vai. Segunda coisa. Ô Saul. Saul não. Mudei de cargo. Mudou de cargo, mudei. Eu saí daqui como procurador das jumentas. Mas eu voltei como rei. Ah, irmão, me respeita. Me dá honra porque eu tenho honra, irmão. Não tem jeito. Eu saí procurando jumenta sem saber o que ia acontecer comigo, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer com a minha vida. Você pode até não ter noção de como você veio para o culto hoje, mas Jesus já está falando como você vai sair. Você pode ter vindo para cá debaixo de uma desonra, porque eu imagino, irmão, eu entro dentro da história, por isso que eu amo a Bíblia. Eu posso imaginar Saul, quando o pai dele chegou e falou: Saul, pois não, pai. Escolha algum dos homens aí, vai procurar as jumentas porque elas se perderam. Saul deve ter dito: caramba, tanto homem aí para procurar jumenta, meu pai manda eu, filho dele, filho do fazendeiro. Eu te pergunto, em que condição o fazendeiro ia mandar o filho dele procurar jumenta? Se não fosse um propósito de Deus. O fazendeiro cheio de empregado vai mandar o filho procurar jumenta? Ah, não. Eu não mandaria minha filha ir procurar jumenta. Você mandaria teu filho procurar jumenta se você tem 500 empregados lá? Claro que não. Propósito de Deus. Não tem jeito, propósito de Deus. Mas nós aprendemos o quê? Quando o pai falar, se obedece. Porque Saul poderia ter retrucado: não, pai, escolhe outro aí, eu não vou, estou cansado, estou atarefado, estou cuidando de outras coisas aqui, eu não vou. O pai certamente ia mandar outro ir. Diga para o seu irmão: não desperdiça, continua procurando a jumenta, aleluia. Não desperdiça, não passa a bola para outro não, fica com ela na mão, irmão, porque Jesus quer honrar a tua vida. Então a obediência é tudo. Se de repente o pastor pedir alguma coisa, vai e faça, porque o segredo está na obediência. Quando o pai falou com ele, mesmo bravo, mesmo bicudo, talvez o rosto de Saul semblante não tenha sido bom. Imagine você aquele lá: vamos comigo você procurar jumenta, porque meu pai pediu para eu procurar jumenta. Quem quer procurar jumenta? Ninguém, irmão. Qual é o filho de fazendeiro que quer ir procurar jumenta? Ninguém. Eita, serviço difícil procurar jumenta. Mas é o serviço que dá honra. É o serviço que dá honra.
Por isso Jesus colocou você para procurar as jumentas. Você não imaginava onde ia dar ao procurar a jumenta. Mas olha no que deu, você está saindo daqui reinando nessa noite. Você está saindo daqui cheio nessa noite. Deus te trouxe aqui nesse feriado para dizer para você: eu te trouxe aqui para te honrar, aleluia. Eu te trouxe aqui para te exaltar. Eu te trouxe aqui para te tirar de uma posição de humilhação, para te colocar numa posição de honra. Eu te trouxe aqui para fazer história na tua vida. Eu te trouxe aqui para mudar essa situação. Irmão, para Deus fazer algo na vida de um homem é só ele estralar o dedo. Eu costumo dizer, irmão, que o mesmo esforço, se é que Deus precisa fazer esforço, mas só para você entender, o mesmo esforço que Deus fala: Lázaro, sai para fora, é o mesmo que Deus fala: Saul, a partir de hoje você é rei. Ou seja, para Deus é só estralar o dedo. A tua situação financeira que você acha impossível, para Deus é só estralar o dedo. Aquele doente, aquele enfermo, para Deus é só estralar o dedo. Essa noite Deus está dizendo: em um relâmpago eu estou começando a mudar a história na tua vida. É a mesma coisa. Não precisa muito. Para Deus, ele não precisa de esforço. Para Deus, irmão, não existe. Quando nós falamos não existe impossível, não é só não existir, é Deus nem conhecer o impossível. Vai orar a Deus e fala: Senhor, realize esse impossível na minha vida. É capaz dele falar para você: não sei que palavra é essa. Isso aí é palavra de vocês aí, humanos. Minha não é. Essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Não tem essa palavra aqui no céu. Não existe isso aqui no céu. Não sei nem o que é isso. A hora que eu quero, eu vou e faço. Acabou. Então não fica pedindo para Deus fazer o impossível, porque ele nem sabe o que é isso. Ele faz e pronto. Ou seja, irmão, presta atenção numa coisa. Esse texto aqui poderia ficar pregando mais ainda. Mas esse texto aqui nos faz entender. Primeiro, obedeça à voz da autoridade. Se pedir, faça. Não questione, porque dessa obediência traz honra para a tua vida. Segunda coisa, não desista no meio do caminho. Terceira coisa, procure a pessoa certa para caminhar com você. Quarta coisa, entenda o propósito de Deus na tua vida. Porque Deus sempre quer honrar aquele que Ele escolhe. E você não é um aventureiro, você é um escolhido. Aventureiro é aquele que passa e antes de ser honrado vai embora. Mas aquele que é escolhido, ele fica para ser honrado. Saia daqui essa noite debaixo dessa palavra. E continua confiando. Se está difícil procurar jumenta, veio essa palavra para você continuar procurando ela. Porque daqui a pouco Deus vai te dar honra. Entenda isso, daqui a pouquinho Jesus vai mudar toda essa situação na tua vida, amém? Quantos acreditam nessa palavra, dêem glória a Deus e aplauda ao Senhor por essa palavra. Sim. Irmãos, antes de nós fazermos uma oração, eu tenho 5 minutos, o pastor me deu até 9h25, presta atenção. Eu vou apontar algumas pessoas aqui, porque enquanto eu estava pregando, o Senhor Jesus falou comigo aqui. E eu quero que você entenda, aqueles que o Senhor não apontar, não é porque Jesus não fez obra. Mas Deus precisa falar muitas vezes no íntimo, para que a pessoa seja edificada. Aquele irmão que está ali, de camisa listrada, que olhou para o lado agora. Isso, meu querido, levanta, fica de pé, por favor. Qual o teu nome, varão? Davi, eita. Davi, presta atenção numa coisa. Enquanto o Senhor me dava a mensagem aqui nessa noite, o Espírito de Deus que não mente, varão, mostrava a você, e eu não sei o que você faz, eu estou vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço ninguém aqui nessa igreja, mas eu quero dizer uma coisa da parte do Senhor para a tua vida. Eu via você assentado numa mesa, Ravassura Badara Séria,
preocupado, a tua mente, quando eu falo preocupado, não é por problemas terríveis, mas eu via você pensativo nessa mesa, e essa mesa tinha um livro, e esse livro você folhava, mas chegava numa página dourada, escrito algumas coisas também em prateado, eu não entendia exatamente, mas uma palavra eu consegui ver na visão, e o Senhor falava nessa noite para a tua vida sobre exaltação. Alabradara surabacandarábia. Irmão, preste atenção numa coisa, porque o Senhor me mostrava dois nomes de meses. Um era setembro e o outro era outubro. Guarde bem isso, porque entre setembro ou entre outubro, Deus vai estagnar algo muito grande na tua vida. Envolve a tua vida profissional. A séria. O Senhor vem com uma vitória muito grande para a tua vida, porque eu vejo Deus te honrando ainda este ano. Vejo Deus mudando algo na tua vida. Talvez você nem esteja tão preocupado assim, mas o Senhor me fala ao coração: diga ao meu filho, diga ao meu servo, que eu estou pelejando por ele nesta causa, e eu vou honrá-lo. Ai, abaduque, abadara séria, eu vou honrá-lo dentro destes 2 meses que venho aí pela frente. Diga a ele que eu vou fazer algo grande na vida dele, que nem mesmo ele vai entender. E aguarde, varão, porque uma apunhalada que tu sofreste alguns anos atrás, o Senhor está dizendo: eu vou lá, vou fazer voltar, te pediu perdão, aí a der que ela manduria séria, e vou te exaltar, porque aquilo que tu pensas que eu não vou fazer, eu já estou terminando de fazer para colocar na tua mão. Me diz o Senhor, e pode receber também, irmão, porque Deus me mostra, arava séria, um envelope chegando na palma da tua mão, e você abrindo esse envelope, você não tira o que tem dentro, mas só de você abrir, o Senhor me mostra teu semblante se alegrando. Deus vai te honrar na terra ainda esse ano, e o nome do Senhor será glorificado. Quando isso se cumprir, varão, testemunha na igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Pode se assentar e aguarde, porque vem surpresa da parte de Deus para a tua vida. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Eita, Jesus. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Irmão, do nosso lado, do meu lado direito, para vocês, o lado esquerdo. Preste bem atenção, o Senhor me dá um nome. Jesus soprou um nome aqui. Maria José. Mas espera aí, porque muita gente pode achar um nome bem conhecido. Mas o Senhor me fala o que Ele está fazendo com essa vida. Não sei se essa vida está aqui, ou se é alguém muito próximo a essa vida. Mas o Senhor me fala de um tumor na mama esquerda. E o Senhor está entrando com cura nessa noite. Nessa noite, eita meu Deus, essa noite, Deus está visitando alguém, ou muito próximo, que está aqui, dessa irmã chamada Maria José. Leve o recado, se estiver aqui, se manifeste, mas o Senhor me mostra, aravassura badara séria, a mama esquerda, comprometida já no seu início, mas Jesus entrando com um milagre, Jesus entrando com cura, e isso vai ser testificado no meio da congregação, para que os irmãos saibam que Jesus passou aqui essa noite, tá bom? Aguarde, porque o Senhor está trabalhando com cura nessa noite. Irmãos, para encerrar, porque eu não gosto de ficar criando... Quem é? Eita, Jesus está aqui. Dá glória a Deus aí, irmão. Eita, Deus. Ainda bem que eu não te conheço, viu, irmã? Senão iam falar que é combinado, né? Glória a Deus, irmã. Glorifica ao Senhor nessa noite. Porque Jesus visita a tua mama esquerda e te traz cura nessa noite. Está entendendo? O Pai te enxergou nessa noite e te dá essa vitória. Tá bom, filha? Leva o teu milagre para a tua casa, porque Jesus é bom contigo, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso, irmão?
Glória a Deus, Jesus é bom, aleluia. Irmão, eu não sei quantos aqui se encontram desempregados e nem precisa se manifestar. Eu sei que esse número de pessoas, com certeza, porque Jesus me falou aqui. Então, 7 pessoas estão desempregadas, mas o Senhor me mostrava 7 carteiras de trabalho sendo carimbadas e assinadas. Preste bem atenção. Próximo mês é o mês de maio. Antes de findar o mês de maio, essas 7 vidas estarão trabalhando com registro na carteira e o nome do Rei vai ser glorificado. Amém? Dê glória a Deus por isso, irmãos. Vamos ficar de pé.